Alô, alô, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Ricardo Russo e a gente fala aqui de produção textual. Nós vamos falar hoje sobre a praga do gerundismo e as questões discursivas em provas de concurso público, ou mesmo em Enem, se você quiser. Legal? Eu vou falar sobre esse vício de linguagem especificamente. Eu vou falar um pouquinho sobre a produção textual em provas discursivas e antes que eu esqueça, dá um joinha aí, dá um bacana, se inscreve no canal se você não está inscrito e recomenda esse vídeo do professor para outros colegas, porque isso é bem importante para a gente construir um canal aqui de discussão em torno dos problemas relacionados à produção textual em provas de concurso público. E nós estamos falando da questão discursiva. Ao longo da minha experiência de tantos anos com provas de concurso público, com redações no Enem, trabalhando em bancas de correção, de avaliação de redações, eu me deparei, isso foi muito comum na minha vida como professor em sala de aula de ensino médio, em que o aluno sempre me dizia, e não foi diferente quando eu trabalhei com concurso público, professor, eu tenho as ideias, elas estão aqui. O problema é muitas vezes colocar essas ideias na prática, eu não consigo colocar no papel, eu tenho dificuldades. Eu tenho dificuldade de escrever, eu leio bastante, mas eu não consigo escrever. São depoimentos que a gente ouve com muita frequência. Bom, em primeiro lugar, há uma diferença essencial entre ler e escrever. Então, quando a gente fala na escrita, a escrita exige o exercício da escrita, ou seja, a leitura ela é importante, claro, para você desenvolver conhecimento, vocabulário, mas sem o exercício da escrita não adianta. Ou seja, a gente só consegue aprender a escrever na prática, sofrendo, não é no dia a dia da escrita. Mas quando a gente está diante de uma prova de concurso público, o Enem, você tem um problema bem específico, porque é um gênero de texto muito específico. À medida que você vai ter de produzir aquele texto de uma maneira muito técnica e delimitado num tempo muito estreito. Então, um texto de 30 linhas você tem 1 hora. Enquanto a gente vai por uma prova em que a gente vai ter que responder questões de múltipla escolha e, além disso, produzir um texto, evidentemente que o cansaço, a fadiga, o estresse, outros componentes vão entrar também no nosso na nossa performance, vão influenciar a nossa performance. Então, por isso que a gente precisa ter método e técnica. Uma prova de concurso público do tipo discursiva, uma produção textual, é um texto objetivo e técnico. E, portanto, ele vai exigir que você saiba compor essa tecnicalidade, que você chegue no momento da prova, tenha experimentado e, sobretudo, saiba como produzir isso. E muitas vezes a dificuldade é com a escrita. E quando a gente fala com escrita, é você transformar aquela ideia em algo concreto, que é o uso da palavra. E quando a gente fala numa produção escrita, eu estou falando basicamente do tijolinho central, que é a construção do período, que é aquele espaço que existe entre a inicial maiúscula e o ponto final. Então, como se constroem os períodos, como se ligam os períodos para que ele forme parágrafos e para que eles, então formem os parágrafos, o texto. Isso é uma construção técnica que a gente precisa fazer. Então, eu pego muitas vezes alunos com boa educação, bem preparados, mas que têm dificuldade de fazer o período. E sobre isso, eu vou falar especificamente de uma praga que a gente encontra, e encontra em todos os níveis de educação, na produção escrita, eu que corrijo textos, examino textos de advogados, de engenheiros, enfim, de alunos de ensino médio, eu me deparo com esse problema, que é a praga do gerundismo. Então, você já deve ter ouvido falar dessa desgraça, né? Pois eles constituem um vício de linguagem e muito comum na oralidade que a gente acaba transpondo para a escrita. E é uma coisa muito fundamental quando se escreve, né? A escrita exige um tipo de habilidade diferente da fala, porque fala e escrita são coisas diferentes. Possuem características diferentes. Então, o texto escrito, ele exige, no caso de uma prova discursiva, concisão, ou seja, dizer muito com pouco, legal? Tecnicalidade, ser objetivo nas respostas, oferecendo aquilo que o avaliador quer objetivamente, facilitando o trabalho desse avaliador e organizando as ideias justamente para facilitar a leitura desse avaliador. Então, eu preciso levar em conta isso para conseguir produzir um texto de qualidade. Eu pego candidatos que muitas vezes
fizeram mestrado, doutorado, que tem boa produção textual, mas não levam em conta isso. Eles não conhecem o gênero específico que exige uma certa tecnicalidade e não querem se amarrar à tecnicalidade, porque acham que aquilo é dispensável, mas exige essa tecnicalidade. Eu vou mostrar para vocês o exemplo da oralidade aqui, olha só, para a gente poder entender isso. Vamos pegar a praga do gerundismo, vamos pegar essas frases da oralidade. Olha só como uma coisa vem da oralidade, né? O que você vai estar fazendo domingo? Ó, vai estar fazendo domingo. Quando você vai estar viajando para a praia? Oralidade, eu estou conversando. Legal, ninguém vai escrever essa frase aqui numa prova discursiva. Me espera que eu vou estar te ligando assim que eu chegar em casa. Eu devo estar querendo mudar de vida, eles podem estar mentindo. Você vai observar que existe um vício da oralidade, que é uma coisa muito brasileira, que é o uso dessas locuções verbais, ou seja, muitos verbos para dizer pouca coisa. Legal? Ou seja, nós temos esse hábito da prolixidade no uso dos verbos, em especial o verbo no gerúndio. Então, o gerúndio é essa maldição no NDO, não é? Vou estar fazendo, em vez de dizer o que você fará domingo, eu digo o que você vai estar fazendo domingo. O que você fará no domingo? Muito mais enxuto. Um verbinho só. Futuro do presente resolve o problema, mas a gente faz uma locução verbal, eu vou estar fazendo 3 verbos, e o último com gerúndio, para dizer uma coisa que a gente pode dizer com muito mais simplicidade. Né? O que você vai estar viajando, né? Vai estar ligando. Né? Então, esse uso dessas locuções são muito comuns na oralidade. E eles acabam, evidentemente, também surgindo, olha o gerúndio de novo, incorporando, aparecendo nas provas de concurso público. O problema numa prova de concurso público vai estar aqui. Olha só. O Estado não está cumprindo o seu papel, ponto, ocasionando problemas sociais graves. Vou pegar essa frasezinha de um candidato, tá? O Estado não está cumprindo, sempre a culpa é do Estado, né? Não está cumprindo o seu papel, ocasionando problemas sociais graves. Você está vendo agora esse gerúndio que a gente chama de um gerúndio isolado. O gerúndio isolado, ele não forma e não constrói, porque não tem força para isso, não constrói o período. Por isso que a gente diz que ele é um gerúndio isolado. Então, nesse caso aqui, não era para ser um ponto, houve um truncamento. Ou seja, eu botei o ponto onde era para ser uma vírgula. A gente chama isso de um truncamento. O candidato tem dificuldade em formatar o período, por melhor que sejam as suas ideias, mas ele está faltando a prática da sintaxe e da textualidade. Ele precisa aprimorar a sua sintaxe. O Estado não está cumprindo o seu papel. Aqui a gente vai colocar uma vírgula, ocasionando problemas sociais graves. Mas eu permaneço com gerúndio. Como há muitos avaliadores que não gostam de gerúndio, e tem preconceito com gerúndio, o gerúndio pode ser usado, ele está na língua, o problema é o uso exagerado e viciado do gerúndio, eu sugiro que você rompa esse gerúndio aqui. Né? Então, como eu posso fazer isso? Uma frase mais simples, né? Aqui não poderia ser o ponto. Como eu poderia usar o ponto? Vamos imaginar que meu período esteja muito grande e eu queira colocar um ponto. Eu vou ter que usar um elemento coesivo. Ora, eu posso dizer que o Estado não está cumprindo seu papel, ponto. E colocar o pronome demonstrativo isso, com 2 S's, porque retoma sempre com 2 S's, ele volta, ele retoma o antecedente. Isso o que foi dito antes, ocasiona problemas sociais graves. Ora, eu melhoro a qualidade do texto porque eu uso um elemento coesivo ao mesmo tempo que eu desmonto o gerúndio. Então, é muito comum esse gerúndio com ocasionando, fazendo com que, a gente vai ver agora, provocando, né? São gerúndios muito comuns e vícios da oralidade que nós transportamos para o nosso texto. A falta de investimentos em educação impede o futuro do país, fazendo com que não haja oportunidades. Novamente, agora vem o pior de todos, a meu juízo, que é a praga do fazendo com que. Esse fazendo com que, em primeiro lugar, carrega esse gerúndio e carrega esse que, o que também é outro vício de linguagem, que a gente chama de queísmo, o uso exagerado do que. E mostra uma sintaxe ainda muito precisando melhorar. Legal? Então, em primeiro lugar, há um truncamento aqui, porque é um gerúndio isolado, então não pode ser ponto, mas tem que ser vírgula, não é? Mas eu posso colocar o ponto e, de novo, colocar isso ocasiona, isso provoca, isso traz como consequência. Ou ainda melhor, quando a gente tiver essa locução, agora vem a sugestão do prof, né, do fazer com que, fazendo com que, essa locução ela tem um objetivo único. O fazer com que, fazendo com que, tem um objetivo único,
quer trazer a ideia de consequência. Para isso, nós temos o verbo implicar e o verbo acarretar. Então, em vez de dizer fazendo com que, isso implica, isso acarreta. Acarretar, implicar, são verbos bem mais saudáveis para você usar do que essa locução, esse caminhão enorme que é o fazendo com que. Além disso, quando você usa variadamente verbos como implicar e acarretar, você está mostrando variabilidade linguística, o que mostra um vocabulário superior. Melhor do que ficar repetindo, provocando, gerando, ocasionando, que são repetições da oralidade. E vícios da linguagem, como outros vícios tantos, contra os quais eu me debato, que é o uso do o mesmo e a mesma para retomar antecedentes. Então, se eu estou falando, por exemplo, da preservação do meio ambiente, eu quero retomar a preservação, eu coloco a mesma. Não, o mesmo e a mesma não tem essa função de funcionar como elemento anafórico, ou seja, se ligar a antecedentes. Isso é primário, não posso cometer esse erro numa discursiva. Porque quando eu coloco isso, eu revelo para o meu avaliador que a minha sintaxe e os meus recursos coesivos são muito frágeis. É isso que eu sinalizo. E acaba formando uma ideia nesse avaliador de que seu texto não é de qualidade. Ele está ali na média, ele não supera a média. E é algo que você, numa questão discursiva, precisa revelar para o seu avaliador, é de que seu texto está acima da média. Essa é a mensagem. Né? O que significa dizer que você precisa ter variabilidade linguística. Mas quando eu falo em variabilidade linguística, atento. Eu não quero dizer com isso que você tenha que usar palavras ou expressões pouco usuais, muito formais, o que é comum, por exemplo, no universo do direito. Isso não dá ao candidato nenhum ponto a mais, em absoluto. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar em textos, especialmente relacionados ao Enem, quando você vai finalizar o texto, não é? Vai botar uma conjunção, você pode usar qualquer conjunção conclusiva, portanto, logo, desse modo, dessa feita, assim, que são expressões fáceis, né? E simples, não é? Não vão depor contra, você precisa usar variadamente, você não vai repetir o assim 5 vezes no texto, vai botar, portanto, logo dessa feita. Mas é comum o candidato colocar o dessarte, que quer dizer justamente a ideia de finalização. Ora, o dessarte tem essa ideia, mas ele não vai dar pontos a mais, ou seja, não é por usar uma conjunção pouco usual que eu vou ganhar pontos. O que me dá, sim, credibilidade no texto é a variabilidade e não o uso de expressões pouco usuais. Então, quando se fala no edital é uma linguagem formal, não significa dizer que seja uma linguagem antiga, arcaica. Formal não se trata disso. Formal é variabilidade e usar uma linguagem mais apropriada para um discurso numa prova de concurso público. Essa é uma diferença importante também, porque é um sinalizador para o seu avaliador de que você tem perfeito domínio daquele gênero de texto que é uma questão discursiva em prova de concurso público. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal de novo, não é? E manda seus recadinhos para o prof. Vamos manter esse canal bem interativo. Beleza? Abraço a todo mundo.